com o secretário de Ordem Pública e Segurança de Recife, Alexandre Rebelo. Secretário, muito obrigada pela gentileza dessa entrevista com a gente, em meio ao caos, né? Em meio a essa condição caótica de Recife, região metropolitana. Bem-vindo, muito obrigada pela entrevista. Bom dia, estou aqui à disposição de falar aqui um pouco das informações do que está acontecendo em nossa cidade. Bom, os números mostram que nunca nós tivemos tanta água num único mês de fevereiro, né? E que choveu em 3 horas o previsto para o mês inteiro. Daquilo que o senhor vê, daquilo que o senhor visualiza, o que está acontecendo de maneira geral na cidade? A gente imagina que um caos, porque mobilidade é um problema terrível, né? Ainda mais numa grande capital. E, lógico, o mais importante, 5 pessoas mortas. Veja bem, você já colocou aí no início da sua fala uma situação que hoje em dia não é nem específica aqui na nossa cidade. A gente está passando por isso agora nesse momento, mas também pouco tempo atrás a cidade de São Paulo, a cidade do Rio de Janeiro, enfim, de fato uma mudança climática, né, vamos dizer, global, que tem impactado fortemente aqui a nossa realidade. Nessa época do ano, janeiro, fevereiro e março, para a nossa cidade, é uma época de verão. Aqui não tem chuvas concentradas nesse período. Nosso período chuvoso ele começa ali na quadra de abril, maio e se estende pelo meio do ano. Então, a gente está, de fato, vivenciando uma coisa diferente, né, do nosso histórico. Como você colocou aí mais cedo, em 3 horas choveu mais do que tudo que era esperado para o mês inteiro. E isso a gente faz aí pegando uma média de 30 anos. Então, quando a gente pega 30 anos, hoje nós estamos no dia 6 de fevereiro ainda, né, e no dia de ontem, em 3 horas do dia 5, já tínhamos passado e muito, né, a média do que se esperava para o mês inteiro aqui de fevereiro da nossa cidade. Então, o que acontece aqui? Com a chuva desse volume em apenas 3 horas, né? E aí aqui combinados, Recife é uma cidade litorânea onde há uma influência da maré alta ou a maré baixa. Então, justamente na hora da chuva, nessas 3 horas, foi a hora de maior pico da maré. Então, juntou as duas coisas, de fato, gerou essa situação que você está mostrando algumas imagens de muitas ruas alagadas. A gente chegou a ter registrado mais de 400 pontos de alagamento na cidade. Hoje essa situação já refluiu muito, tá? Mas ontem a gente tinha uma situação muito mais difícil. Então, você registrava pontos de alagamentos, a gente registrava alguns túneis que foram interditados em virtude do alagamento, queda de árvores, alguns semáforos que saem do ar também em virtude disso. Então, a gente teve que gerenciar essa situação, né? Aqui a prefeitura tem um centro de operações que roda 24 horas em momentos de crise. Então, a gente está aqui mobilizado há 48 horas, monitorando isso. E foi isso que nos fez mudar os estágios da cidade. A gente começou com o estágio de mobilização, chegamos até o alerta máximo, que é aquilo que a gente diz às pessoas: olha, fiquem em casa, procure não se movimentar pela cidade, né? Privilegie o home office, exceto justamente aquelas pessoas que moram em área de risco, cuja orientação é o contrário, né? Sempre procurar um abrigo que a gente disponibiliza, procurar a casa de um parente. Então, a gente sempre trabalha com essas duas situações, né? E a gente vem trabalhando forte nesses outros 2 dias. Hoje, a perspectiva já é de uma melhora a partir da parte da tarde. A gente conseguiu aí dar conta de boa parte do que aconteceu entre ontem, durante o dia e agora, ou seja, as árvores que caíram foram todas retiradas já. Tem um trabalho agora da empresa de energia elétrica para restabelecer os postes que foram derrubados, né? Já há uma redução muito grande dos pontos de alagamento da cidade, os túneis já foram liberados. Então, a gente agora vai trazendo a cidade a uma normalidade. Agora, a origem disso, de fato, é uma mudança climática global. A gente está trabalhando, né, do ponto de vista de resiliência climática, para se adaptar a essas situações. Mas são situações que a cidade não aguenta. De fato, esse volume de chuva num ponto tão concentrado, junto com a maré, junto com a situação específica, fora do prazo, né, estabelecido normal para a cidade, traz uma situação, de fato, extremamente desafiadora. E essa ocorrência de hoje pela manhã, você falou de algumas mortes na região metropolitana, que envolve 14 cidades aqui em todo o Recife, mas essa que você acabou de citar agora pela manhã foi uma barreira que cedeu, desceu o material e acabou invadindo uma casa, né, derrubou a parede dessa casa, e esse material que desceu da barreira trouxe a óbito 2 pessoas, a mãe e uma filha, que estavam dormindo, e acabou acontecendo isso. Em que pese a gente ter um trabalho muito forte de defesa civil aqui em Recife, né? A gente orienta as pessoas, manda informações nos seus celulares, a gente coloca até motocicletas com alto-falantes nas áreas mais vulneráveis das cidades para informar e dizer a essas pessoas para saírem na área de risco e procurarem um abrigo ou uma casa de parente. A gente é bem sucedido, né, de uma forma geral, nesse tipo de situação, mas eventualmente acontece uma situação como hoje, que a gente lamenta profundamente, tá certo? E a gente trabalha
Uma tragédia imensa, não é, secretário? Para a cidade, para cidades ali da região metropolitana. O secretário, a imagem do secretário travou aqui para mim, mas o senhor continua me ouvindo, secretário? Creio que não, caiu o sinal. Mas eu continuo aqui com o Pedro Duran, já a gente reestabelece essa condição. E até, justamente, eu ia questionar isso ao secretário, né, sobre o alerta da Defesa Civil, que é uma ferramenta, Pedro. Ah, pronto, já temos aqui. Temos novamente. Secretário, já estamos contigo, então, com imagem e som. E seguimos aqui ao vivo, conversando com o secretário que nos traz as informações, né, Pedro Duran, sobre Recife, 5 mortos, não todos na cidade, mas ali no entorno, na região metropolitana. Pedro. É isso. Obrigado pela conversa, secretário. Para a gente poder entender novamente, o número de mortos é isso mesmo? São 5 mortos? Há alguma pessoa desaparecida, feridos? Quais são os dados hoje? Desabrigados, desalojados? Veja só, Pedro, existe um conjunto de óbitos nesse entorno do Recife, né? Então, a coisa ainda sendo esclarecida. Por exemplo, vou citar uma situação ontem. Apareceu uma pessoa morta na chuva, tá? E havia uma suspeita, que ainda está sendo investigada, de ter sido por um choque elétrico. Tá? Dele tá, durante o momento de chuva, ter tido acesso a uma determinada banca, enfim, da cidade, uma banca que vende lanches, e teria levado um choque e vindo a óbito. Então, isso está sendo, de fato, houve um óbito, tá? Isso aí está comprovado, mas está sendo verificado ainda se de fato foi essa situação do choque, qual foi a origem desse choque. Tá? Então, isso é uma coisa ainda a ser esclarecida pelo Instituto de Criminalística, né, que faz a investigação da origem. Então, isso aí tem esse registro de ontem na nossa cidade, e hoje pela manhã, sim, um deslizamento de barreira, né? Então, isso aí a gente já tem isso registrado e comprovado. Uma mãe e uma filha, 2 pessoas da mesma família, vieram a falecer após essa ocorrência. Isso aconteceu em torno de 2h15 da madrugada. Nossas equipes foram imediatamente mobilizadas, chegou o SAMU, chegou o Corpo de Bombeiros do Governo do Estado. Isso aí, de fato, a gente comprovou. Então, a gente tem essa situação aqui da cidade e algumas ocorrências, né, e como eu coloquei aqui, são 14 cidades que fazem a região metropolitana do Recife e algumas ocorrências de outras cidades. Do ponto de vista dos desabrigados, desalojados, a gente tem possibilidade, no nosso desenho de contingência aqui, a gente chega a mapear 140 abrigos, né, numa eventualidade de uma grande chuva, numa necessidade maior, para ser mobilizados. Hoje a gente está com 10 abrigos abertos, né, e tem dado conta da população. A gente tem perto de 500 vagas, só temos hoje 90 pessoas abrigadas. E, em sua maioria, pessoas ribeirinhas, né? Recife aqui tem uma característica que ele é uma cidade que tem muitos rios, muitos córregos, áreas de mangue e também áreas de morro. Então, os que estão hoje alojados nas nossas unidades são mais pessoas que moram perto do mangue, perto do rio, e aí, com o aumento da maré e o aumento do volume de chuva, dessa água sobe e você acaba saindo da sua casa. Mas a gente aqui continua acompanhando. A ideia é que a cidade, né, como eu coloquei antes, a partir da tarde dessa quinta-feira, começa a voltar à normalidade e a gente tem uma vida normal aqui no nosso dia a dia. Secretário, só confirmando então, são 90 desalojados ou desabrigados? Desabrigados. 90 pessoas desabrigados. Em abrigos, desabrigados. Tá. E desalojados, você tem o número, secretário? Não, a gente é o mesmo número hoje. Na verdade, pessoas que saíram, nós não temos aqui um registro de casas que foram destruídas. Tá? Então, na verdade, as pessoas saíram das suas casas em virtude do aumento da maré ou de uma área de risco e vão para o nosso abrigo. Quando essa maré baixa, né, ou a própria chuva reflui, eles voltam para suas casas. Eu sei que a gente precisa encerrar, Elisa, eu só queria tirar uma dúvida pontual. Claro, o alerta com o alto-falante foi feito em que horário ontem, secretário? Não, ele é feito, veja, a gente colocou a cidade em alerta máximo, aí nós temos várias etapas aqui, né, no monitoramento da cidade. A gente colocou a cidade em alerta máximo perto da hora do almoço de ontem, 10h30, 11 horas, perto do meio-dia. E a chuva não tinha começado ainda? Não, a chuva começou fortemente entre 7h30 da manhã e 10h30 da manhã. A gente mudou o ponto para alerta, mas a gente vai acompanhando o acumulado de chuva. A verdade, para a área de morro, qual é o grande problema? É o acumulado, para você ter ideia, agora em 24 horas a gente já tem 150 milímetros acumulados. É isso que traz risco para o morro. Então, a gente, a partir da tarde de ontem, já fez todo o alerta. A gente manda via SMS para as pessoas que estão cadastradas nos morros ou nas áreas de risco, não só no morro, e manda também essas motocicletas. Então, isso rodou a partir da tarde de ontem à noite.
A ocorrência do fato foi às 2h15 da manhã. Então, desde a hora do almoço, que essas informações já estavam disponíveis, né? E a gente faz o alerta constantemente, usa aqui as rádios locais, usa o sistema de televisão também para informar as pessoas. Então, isso que é uma coisa que é bem construída aqui, esse modelo de tentar levar as pessoas a melhor informação possível. E a gente aqui agradece demais, secretário, pela entrevista. Imagino o quão caótico está o momento e Claro. o senhor aqui abriu um espaço na sua agenda para a gente poder prestar esse serviço. Muito obrigada. Conversamos aqui ao vivo, então, com o secretário de Ordem Pública e Segurança do Recife, Alexandre Rebelo. Obrigada, secretário. Obrigado a vocês, estamos à disposição.